Olá a todos e a todas, eu sou a Raquel Reis, toco violoncelo na Orquestra Gulbenkian e venho a convite do meu colega Micael Faustino partilhar com vocês um pouco da minha prática e também das minhas reflexões sobre o tema do aquecimento. Agradeço o convite e gostava de dar os parabéns a esta iniciativa InMusic, que eu acho super importante para a nossa comunidade, pois promove o diálogo e o cruzamento de ideias e de perspectivas, então por isso é muito enriquecedor. Então, sobre o aquecimento, gostava de trazer um pouco aqui a reflexão, o que é o aquecimento, porque é que nós aquecemos e o que é que nós queremos aquecer, no fundo preparar para o momento do estudo ou da performance. Então eu lembrei-me um pouco da metáfora do atleta de alta competição, que é um pouco também aquilo que nós somos, que não acorda de manhã e não se levanta e não vai logo correr os 100 metros, por exemplo. E da mesma maneira que eu acho que ele também não se levanta da cama e faz logo flexões e burpees e todos estes exercícios técnicos. Portanto, em relação ao violoncelo, no primeiro momento que nós realmente estamos em contacto e começar a tocar violoncelo, eu gostava de trazer um bocadinho esta ideia de um pré-aquecimento, que será um bocadinho anterior aos arpejos, às escalas, às cordas dobradas, às mudanças de posição, enfim, aos exercícios, todos estes exercícios que têm um propósito muito concreto, não é? Para depois conseguir aplicar no repertório. Portanto, eu vou aqui fazer uma pequena demonstração daquilo que eu faço. Então, esta música chama-se Tampura, portanto tem um tom definido, os tons todos obviamente no YouTube, e tem uma parte rítmica, que são as tábuas, que já permite trabalhar também muito na relação ao ritmo. Então, o que é que realmente eu estava a acordar? Mais do que fisicamente ainda, eu tentei fazer este trabalho que se faz na meditação, que é estar atenta à minha respiração. Simplesmente estar atenta ao inspirar e ao expirar. Parece fácil, é muito difícil e eu acho que é muito útil também para nós músicos, porque nós temos que lidar com uma mente que está sempre alerta, está sempre atenta ao erro, está sempre a lidar com muitas emoções de comparação, de frustração, de ansiedade, de medo, de pânico de ir para o palco, e
E então este treino mental eu acho que deve ser assim a primeira abordagem. Para mim é como chegar aqui ao momento presente, chegar a este local e começar a conectar-me com o som que eu estou a produzir, com o violoncelo também, com este corpo, não é? Com esta caixa de ressonância e lentamente também com o meu corpo. Portanto, eu também faço e realmente eu recomendo imenso os exercícios todos antes de pegar no violoncelo, os exercícios que os meus colegas e muito bem demonstram nesta série, o Fernando Costa e o Hugo Paiva, dos alongamentos, enfim, de ativarmos o nosso corpo sem o violoncelo ainda. Então, para recapitular, depois de fazer os alongamentos, de preparar o corpo fora do violoncelo, eu gosto de realmente trazer a mente, trazer o corpo para o momento do aqui e do agora. Uma mente serena é uma mente que tem muito mais rendimento a estudar. Eu dou por mim às vezes a repetir passagens chatas, assim um bocado sem propósito, então esta questão da atenção plena, do foco, estarmos conscientes do nosso propósito, de qual é a intenção. Estou a preparar esta passagem, estou a limpar os pormenores para ter um som mais claro, qual é a minha intenção musical nesta frase. Portanto, voltando à mente serena, ela permite-nos também lidar melhor com o stress e com também a questão do erro, que nós podemos sempre abordar de uma maneira negativa e pronto, com consequências às vezes também físicas, de ficarmos mais tensos e por consequência eventualmente começarmos a sentir muitas dores e eventualmente chegar também às lesões. Portanto, lidar com o erro de uma maneira mais construtiva, com o julgamento também interno, não é? Que faz parte obviamente do nosso crescimento. Portanto, enfim, esta questão da mente para mim é mesmo muito importante. Agora, eu gostava depois de chegar ao momento presente, eu começo sempre pelo braço direito. Para mim, esta parte direita, o nosso braço direito para mim é o pincel, é a esgrima, é o taco de golfe. Precisamos de muita força, de muita genica, de muita subtileza, portanto, de compreender muito bem como é que os músculos do braço, como é que eles funcionam, para depois nos permitirem fazer a nossa poesia, para produzir aquela paleta de cores incrível, que para mim é assim das coisas mais apaixonantes no violoncelo. Portanto, eu gosto de, através das cordas soltas, começar a acordar várias sensações. Por exemplo, a questão da mudança de arco, que é sempre um grande desafio, a ponta, onde quer que seja. A sensação da fricção, a relação entre as cerdas e a corda, esta fricção. Os dedos, como é que cada dedo se relaciona com o arco, não é? É impressionante, temos uma mão grande, mas apenas uma parte dos nossos dedos está em contacto com o arco, não é? De perceber como é que os dedos estão aqui, sentir, é sempre esta coisa que eu digo, acordar sensações, não é? Depois, outro elemento muito importante para mim, e que ouço a maior parte dos violoncelistas tem esta questão da tensão no polegar. Então eu gosto sempre de lembrar
esta ideia de não apertar o arco para produzir o som. Obviamente nós precisamos de um controle dos dedos, não é? Para conduzir, mas em vez de, para produzir o som, um som cheio, em vez de apertar, conseguir levar o arco, levar o peso todo das costas lá atrás até aqui à mão, até realmente a uma pequena parte da mão, conseguir canalizar o peso todo para aqui. É uma sensação que demora muitos anos e que eu acho que é sempre bom, demora muito tempo a desenvolver, é mesmo tão subtil. Portanto, eu tento sempre pôr o peso por aqui e libertar o polegar. Mais sensações do braço direito que eu acordo sempre a fazer as cordas soltas. Esta sensação de uma massa muscular enorme que nós temos no braço e que é capaz de produzir imenso som. Então perceber que nós temos aqui um enorme grupo de músculos, todos eles contribuem para o movimento, para o peso do braço. Depois também, lentamente, embora não vou entrar em muito detalhe, lembrar a questão da velocidade constante, que numa primeira fase das cordas soltas eu faço com velocidade constante, enfim, com a pulsação obviamente para termos uma medida, mas lembrar não só a questão da velocidade, que pode ser constante ou não é? Se nós vamos trabalhar o diminuendo, se queremos passar de um tom, de um timbre mais cheio para um timbre mais assim. Portanto, dizia eu, da velocidade, do sítio onde nós estamos a tocar em relação ao cavalete, não é? Portanto, que som é que sai aqui e que som sai aqui e que som é que sai aqui com a mesma pressão. Por exemplo, se eu fizer muita pressão aqui, o som sai bastante diferente. Portanto, esta questão também da distância em relação ao cavalete e obviamente a pressão. Pressão, velocidade e a distância em relação ao cavalete. Quase como se fossem várias linhas de comboio. Portanto, lembrar esta naturalidade, tentar relaxar o braço, sentir o braço como um todo e começar por movimentos mais lentos e mais piano e depois começar a aumentar a dinâmica, não é? Conseguir encher bem o som, a sala onde nós estamos e poder também associar, voltar à questão da meditação, a respiração. Por exemplo, associar uma expiração um ar para baixo, mas também ao contrário. Depois de acordar então a minha parte direita, eu gosto de, não tem que ser por esta ordem, mas eu vou agora para uma segunda parte que para mim é um acordar mais do ouvido, de estar bem atenta ao som e à afinação e também, eu diria quase que acordar o violoncelo. Portanto, o que é que eu gosto de fazer? Gosto de tocar estas notas, portanto, a maior parte no violoncelo, sabemos, não é? À volta do Dó, não é? Portanto, produzir um som cheio, ir bem ao centro da corda, de produzir um som muito cheio, intenso e também com uma velocidade constante, de ir procurar nestas notas, por exemplo em Dó, onde há
isto, não sei se ouvem, uma reverberação enorme. Neste caso da corda vizinha, do dó grave, não é? Produzir o máximo de frequências nestas notas, seja temos essas aqui para baixo, colocar a outra corda a vibrar. Mas soa, procurar que ela soe bastante, estes harmónicos naturais. Às vezes eu gosto de soltar, perceber se é este o Mi. Continuam a soar se estiver bem afinado. Por isso é que nós temos estes harmónicos todos, não é? Por exemplo, nos arpejos, não é? Procurar este som cheio com uma reverberação plena. Que eu dizia em relação ao corpo do violoncelo, é engraçado porque eu desde que comecei a fazer este trabalho que sinto que parece que o instrumento desenvolve, é como se acordasse os poros da madeira. Eu não sei, isto é uma imagem obviamente, não sei se isso acontece mesmo em termos de acústicos, não é? Mas eu sinto que o violoncelo também abre o som, expande, aumenta. Então procurar esta reverberação natural. Isto vai beneficiar muito também a qualidade do nosso som, temos mais ressonância, não é? E depois há a questão também da afinação, que numa primeira fase este solo cheio de reverberação natural é um solo afinado. Então, por exemplo, eu pego num excerto do repertório ir buscar esta sensação que eu já ativei no aquecimento. Eu não quero com isto dizer, só aqui fazer um parênteses, que este Dó está no seu máximo esplendor e que tem uma enorme reverberação e que chega à última fila da sala. Não quer dizer que este Dó seja o Dó que vamos sempre tocar a vida toda, não é? Sabemos disso. Porque
obviamente depois temos a questão da afinação melódica, da afinação harmónica, não é? Especialmente se estamos a tocar em quarteto, em orquestra, já é outro capítulo da afinação. Depois de acordar esta minha parte direita, acordar quase que o violoncelo e também o meu ouvido para a questão da afinação e do timbre, aqui a parte esquerda. Portanto, eu quando fiz este trabalho anterior, já comecei a levar a corda abaixo, também é uma sensação que eu gosto sempre de lembrar exatamente da mesma maneira. Portanto, não apertar aqui o braço, não é? Mas tentar desenvolver esta sensação de levar a corda abaixo. Depois então eu gosto de começar a acordar os movimentos também do nosso braço esquerdo, que também precisa não de tanta força, mas de uma grande agilidade, sobretudo aqui, não é? Mas também eu diria um relaxamento, portanto procurar o relaxamento. Como é que eu gosto também de começar com mudanças de posição, ou neste caso glissandos. Numa primeira fase, sem julgamento, sem querer chegar a lado nenhum, simplesmente desenvolver esta sensação do braço muito relaxado, de explorar mesmo, exagerar, sentir como é que está a minha omoplata, o meu cotovelo, o meu ombro. Depois começar então o que eu quero aqui é mesmo lembrar o relaxamento destes movimentos, depois exercícios mais técnicos. Acho que é muito importante, antes de ter este plano definido, de chegar à nota, de realmente ouvir o caminho todo dela. Portanto, este estado de atenção ao que estamos a fazer. Por isso, cheguei. Estamos também a trabalhar o ouvido, não é? Por exemplo, também considero, por exemplo, este tipo de relaxado, pensar numa ideia também de mudança, de continuidade do braço e não de posições definidas. Há muita atenção nisto. Mas esta fluidez no movimento, que é muito importante. Por exemplo, também no braço esquerdo, muitas vezes esquecemos isto. Portanto, eu não vou tocar em 3 cordas sempre com este ângulo do braço, não é? Portanto, lembrar também isto, na realidade acontece dos dois lados. Então estas são assim as minhas ideias e também as minhas práticas. Desejo a todos os votos de muito boa música, bom estudo, boas reflexões e também muito sucesso para esta iniciativa do InMusic. Obrigada!